Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e criei este canal podcast Os Notáveis para falar do povo. Todo mundo tem história, para contar histórias. E hoje eu estou numa mistura de sentimento assim muito interessante. Estou muito feliz. Confesso que estou trêmulo ao lado aqui, está ao meu lado, né, um dos grandes comunicadores de Brasília de Minas, levou muito o nome de Brasília de Minas ao mundo, e é uma grata honra ser uma ponte através do podcast para levar até quem está nos assistindo essa história sensacional do grande Marcos Osvan. Algum tempo atrás as pessoas me viam na rua e falavam: Patrick, por que você não convida o Marcos Osvan para contar a sua história? Está aí, atendendo o pedido das pessoas e também atendendo um pedido meu. Eu fico lisonjeado em receber essa grande pessoa que é o Marcos Osvan, hoje aqui no podcast Os Notáveis, no oferecimento de supermercado Bias Fortes. Esse sim, vende barato de verdade. Drogaria Barbosa, drogaria do Barbosinha, e também conecta celulares. Começa agora o podcast Os Notáveis. Gente, se prepare porque a voz do homem está chegando agora. E aí, Marcos, tudo bem? Patrick, tudo bem, graças a Deus. Agradeço pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com você nesse bate-papo, né, bem descontraído, para a gente falar de alguma coisa sobre a nossa história de vida, né, que realmente tem muita coisa que aconteceu nesses anos todos aí, que se puder a gente deixar esse registro aqui. Eu fiquei muito feliz quando recebi seu convite, e até confesso para você que algum tempo atrás Fernando também falou de uma entrevista, mas eu não tinha tido ainda assim um sinal verde pelos presidentes que estão hoje na frente da congregação. E algum tempo atrás eu conversei sobre isso e tive uma liberação para a gente estar podendo participar de algum evento, alguma entrevista. E hoje foi a primeira vez que eu estou concedendo uma entrevista aqui no seu programa, aos seus telespectadores e ouvintes dos Os Notáveis. Eu fico muito feliz, Marcos, porque você é uma referência. Eu comecei no rádio e tive também o trabalho em palcos, e eu tive sempre você como referência. Eu vi que você começou no ano de 86, né? Isso. Eu tinha 6 anos nessa época, porém, as pessoas... Está aqui o meu filho, Luiz Guilherme, ele tem 17 anos. Eu tenho certeza que ele nunca ia saber da história do Marcos Osvan se não fosse através aqui, né, do podcast, através desse meio que é a internet. E eu tenho certeza que Brasília de Minas não poderia deixar de contar essa história maravilhosa que você tem, não só na comunicação, mas também na sua vida pessoal, como empresário, como pessoa de fé, um homem de fé. E isso tudo a gente vai falar um pouquinho aqui. No início eu falei que você é uma grande referência na comunicação, mas as coisas não começaram assim, vamos dizer, às mil maravilhas, né, Marcos? Porque a sua infância foi de uma pessoa muito batalhadora, você vendia chuchu, manga, picolé, o Zezinho doido, né? O picolé. Foi. Tem uma história interessante nisso aí, no início da vida da gente, né? Eu sou de uma família de pais pobres, assim, vamos dizer, simples, uma família simples. E meu pai é alfaiate, minha mãe, na época, era professora da rede primária. Então, eu tive, assim, uma luta muito grande. Nós sempre trabalhamos e prezamos, né? Desde lá, herdei dos meus avós, meu avô Josias. Qual o nome dos seus pais, Marcos? Meu pai é Moacir Ferreira de Souza, conhecido como Moacir Alfaiate, e minha mãe, Dona Terezinha, que foi professora há muito tempo. E nós começamos, Patrick, assim, eu comecei minha vida
batalhando muito cedo. Lembro como hoje, minha mãe me colocava para vender, fazia aqueles doces de leite, botava na taxa e requadrava assim e saía para vender. A gente Isso você com quantos anos? Isso eu creio que 7, 8 anos de idade, por aí, eu já vendia alguma coisa já. E vendi manga. Minha tia Negrinha morava ali de frente, onde é hoje a Câmara Municipal. Então tinha um tempo da manga coco, a gente saía vendendo manga coco. Onde a Câmara Municipal antigamente era o mercado. Era o mercado. Ali tinha um movimento muito grande, a gente vendia ali. E também vendi muito tempo picolé para Zezinho Doido. E tem uma história que me marcou lá na infância, que saiu uma propaganda do Quixote. Não sei se você lembra, se era do seu tempo. Então, era um calçado preto, preto, né? Tinha uma borracha bem grossa na frente. Ele servia tanto para você jogar a bola quanto para sair, né? Isso, para sair também. Era, como diz, era a bola da vez, né, daquela época. E na época eu vi, naquele tempo era televisão preto e branco, eu vi uma propaganda, tinha um seriado que era O Homem de 6 milhões de dólares. Aí teve uma propaganda que saiu falando sobre o Quixote, camarada correndo e tal, pulando de um lugar alto, e dava aquele impacto, aí o locutor falava, Quixote. Aí aquilo, bateu em mim, né? Eu falei, eu quero comprar um Quixote. Só que minha família não tinha condição. E aí minha mãe falou, não, você quer, você vai trabalhar, você adquiriu o Quixote. Aí foi um dia, conversou com o seu Zezinho, e começamos o dinheiro que eu vendia o picolé, o lucro, né, a comissão que eu ganhava, começou a colocar numa caixetinha, dessas caixetinhas de sapato, né? Como se fosse um cofrinho. E foi guardando aquele dinheirinho. Eu ia para o estádio antigo, que era ali onde é a Praça de Esportes hoje, ali era tudo chão. E eu ia com um carrinho de picolé, saía na rua gritando, "Ei, o picolé!" Você já tinha essa vozona forte? Acredito que não era tão... ainda não tinha formado totalmente, né? Mas saía batalhando, vendendo. E essa cena ficou gravada em mim, sabe? Um dia minha mãe chegou lá, onde hoje é a Eletrosom. Minha mãe chegou, era a loja do seu Vicente. Aí, seu Vicentinho, mãe chegou lá e falou assim, seu Vicente, eu quero comprar um Quixote. O coração tava batendo forte, né? Aquela primeira aquisição com o suor do rosto. Aqui isso faz uma diferença muito grande. Vendendo picolé, que você Vendendo picolé. Aí cheguei lá e ela falou assim, seu Vicente, eu quero comprar um Quixote. Aí, e esse dinheiro aqui, essas moedas aqui, foi que eu ganhei vendendo picolé pro seu Zezinho. Aí o seu Vicente pôs a mão na minha cabeça e falou, muito bem, parabéns. Aí foi lá, pegou, na hora que abriu aquilo ali, cheirando, o cheirinho de borracha nova, né? Nossa, aquilo foi, para mim foi uma conquista, né? E daí pra cá, nunca parei. Sempre, falar com você a verdade, eu trabalhei até de carroceiro. Sério? Sério. Tijezinho, que é pai de César hoje, que é meu gerente, ele montou uma carroça, comprou uns arreios novos, comprou um cavalo, e eu fiquei por um tempo, não me lembro se foi 1 mês ou 2, eu não confesso que eu não aguentei. O serviço era um pouco pesado, mas eu enfrentei isso. Fiquei um tempo trabalhando para ele, puxando areia, puxando alguma coisa que o pessoal requisitava. Eu trabalhei de carroceiro. Trabalhei numa farmácia veterinária, nessa época era de Nilton Bispo. Trabalhei, a gente descarregava cimento, pegava bola de arame farpado. E foi um tempo difícil, mas trabalhei. E nunca parei. Nunca fiz assim, como diz no nosso linguajar, nunca rejeitei nada. Sempre trabalhei, porque eu acho que a dignidade do homem vale do seu trabalho, né, da sua formação, do seu caráter. Eu ia entrar no assunto da questão de comunicação, de locutor, porém eu queria só te fazer uma pergunta nesse sentido. Você acha que essa formação, esse exemplo que seus pais te deram, serviu para ser o homem que você é hoje? Com certeza, com certeza. Meu pai sempre falava, e também eu escutei muito dos meus avós, tanto do lado materno quanto paterno, meu filho, você não pega nada de ninguém. Se eu chegasse lá com uma bola,
uma peteca, alguma coisa que às vezes brincava ali na rua, meu pai perguntava de quem é, se não fosse minha, mandava devolver na hora. E isso já aconteceu, de ir até na porta, ó, vai lá devolver para a pessoa. Não traz nada do que não é seu. Então isso eu trago comigo até o dia de hoje, repassei aos meus filhos e vou repassar aos meus netos. Deus tem me dado um casal de netos, né? Eu vejo lá. Sempre é uma alegria pra gente alcançar essa fase da vida. Eu creio que você vai alcançar também. Você está sentindo como se você fosse pai novamente? Pai novamente, Quando os netos é um pouco diferente, porque agora você só tem como diz, o prazer de adular, não tem que cuidar, você deixa a cargo dos pais, é só mesmo curtir. Olha, para quem está nos assistindo neste momento, esse exemplo aqui que o Marcos acabou de nos dar, através, né, dos seus pais, isso serve muito, principalmente para você, jovem, a você, Luiz Guilherme, meu filho que está aqui nos ajudando aqui, eu fico muito feliz em meu filho estar me acompanhando aqui, tá, o reloginho tá belezinha, Luiz Guilherme? Tá, né? Eu fico muito feliz com esse exemplo, Marcos, com essas histórias, porque eu acho que hoje essa juventude precisa de exemplos assim. Precisa. Né? Nós estamos vivendo vamos dizer assim, um tempo muito difícil. Um tempo difícil. Os valores estão se invertendo e a gente precisa trabalhar para conservar os princípios, né, de caráter, de honra, de fé, de dignidade. Eu acho que nós precisamos lutar por isso. Gente, eu quero pedir para você se inscrever no canal. Olha, o canal é novo ainda, tem menos de 2 meses e nós já temos bastante inscritos. Eu quero chegar nos 1000 inscritos aí. Eu quero pedir carinhosamente, vamos dizer assim, a todos que estão nos assistindo e assine lá o sininho. Outro dia o Luiz Guilherme, meu filho, fez um vídeo explicando como é que se inscreve. É bem fácil e é de graça, você não paga nada, viu? Marcos, Silvio Santos foi a sua inspiração para o palco? Sim. Quando eu cheguei em Sete Lagoas, eu tive um período assim da juventude, eu creio que lá com uns 12 anos, mais ou menos, antes de 13 anos, eu saí, fui para fora e fui acolhido por uma tia minha, tia Eda, foi uma pessoa muito importante na minha vida, não posso esquecer dela, porque ela me acolheu lá. Nessa época, nós dormíamos ali, ela tem uma filha especial, era a Josiane, o Sérgio e a Meriane, e era um quarto só, e a gente dormia, eu dormia no chão, ali num colchão, né, um colchão de espuma, e os outros ao lado. Então era uma luta, eu cheguei para ali, começamos a trabalhar, ela fazia salgadinho para entregar na porta de uma siderúrgica, eu comecei a fazer isso, ajudando ela. A gente levantava de madrugada, ia na padaria buscar os pães e aguardava o baú passar, chamava o baú para levar os operários, e ali a gente pegava uma carona e ia para a porta da siderúrgica. Fiquei ali, acho que uns 8 meses junto com ela, e um dia minha tia teve a ideia de conversar com alguém, escutou na rádio lá qualquer coisa e foi lá conversar com o diretor se não tinha uma vaga lá para me colocar. Mas você já tinha vontade de falar no rádio? Tinha vontade, assim, eu via o programa do Silvio Santos e eu achava muito interessante a forma como o Silvio Santos comunicava, a postura dele, a desenvoltura que ele tinha no palco, né? A forma como ele conseguia prender ali a atenção dos telespectadores. Então e até hoje ele é assim, né, Marcos? Até hoje. Você vê que ele está com 91 anos. E voltou. E agora. O homem voltou agora e é aquela... Está impregnado. É o maior comunicador. Eu acredito que seja o maior comunicador hoje, né, de programas de televisão. Acho que não vai ter ninguém que vai ganhar no ranking do Silvio Santos. Outro dia eu estava, só te interrompendo, dia eu estava assistindo um podcast, era a entrevista com o Leão Lobo, e ele falando como que o Silvio Santos tem uma magia, quando ele chega, parece que encanta a todos, sabe? E ele fala que antes da gravação dos programas, que ele fica lá, ali diante do auditório, contando piadas, já aquecendo. O auditório. Diz que a magia que aquele homem transmite é interessante demais. Então eu assistia muito Silvio Santos, e quando cheguei na rádio, eles me colocaram primeiro para operar a mesa.
Foi o primeiro trabalho que eu fiz, foi operador de áudio. Comecei como operador de áudio. Isso em Sete Lagoas? Isso em Sete Lagoas. Então, tem um camarada, que, por nome de Amauri, ele era o diretor. E ele me viu um dia, eu fiz de propósito. Eu entrava no estúdio, fora do horário de serviço, pegava um jornal e começava a ler o jornal em voz alta. E de vez em quando eu brincava imitando Silvio Santos. Fazia uma imitação ali de Silvio Santos e ele escutou, achou aquilo interessante, achou que, parece que viu em mim alguma queda, alguma inclinação, algum talento, e falou assim: todo dia se você puder chegar aqui e fazer isso aí, quando surgir uma vaga aí, quem sabe eu posso te colocar. E todo dia eu fazia isso. Pegava um jornal, lia em voz alta, e ali fechava a porta do estúdio, eu brincava lá. E teve um dia que ele deixou ligado lá, gravando. Naquele tempo era fita, deixou gravando. E depois ele chegou e me fez uma surpresa, falou assim: olha aqui pra você ver. E falou: o resultado foi bom. E você já tinha ouvido a sua voz gravada? Não. Nunca. Foi a primeira vez. Porque era aqueles blocão de fita, aquele rolo. Porque nós, locutores, eu não sei se é o seu caso, na época, quando eu ouvi minha voz a primeira vez gravada, eu estranhei, eu tive uma certa rejeição, sabe? Eu falei: é isso? Será que é isso mesmo, meu Deus do céu? E imagino naquele tempo que eu era bem mais novo, ainda não tinha uma formação completa ainda, né? Hoje a comunicação se tornou mais fácil com os meios tecnológicos. Sim, né, Marcos? Ajuda muito. Porque você foi destaque no norte de Minas numa época difícil. Porque hoje com a internet você chega, você grava, você tem noção mais ou menos de sua voz gravada. Naquela época era bem complicado. Bem complicado. Então foi ali que surgiu, Patrick. Foi ali que começou a história, né, da comunicação. E você ficou nessa rádio quanto tempo? Olha, eu não sei te falar assim certinho, mas eu fiquei um período de 2 anos e pouco na Rádio Cultura. Depois eu fui para a Rádio Eldorado. Profissionalmente eu comecei com um programa meu mesmo, né, com um nome, chamava Comando Jovem. Isso em Sete Lagoas? Isso em Sete Lagoas. E ali o programa deu muita audiência. E aí eles começaram a me chamar para fazer apresentação no palco, para fazer apresentação de Miss, concurso de Miss, né, alguma universidade, alguma formatura, os eventos mais importantes, eu comecei a ser chamado. E depois tive a oportunidade de participar, já como radialista profissional, já com carteira assinada e tudo, da apresentação de cantores famosos lá no Parque Exposição em Sete Lagoas. E tive a oportunidade nessa época de entrevistar vários cantores. Posso citar alguns? Pode citar. Chitãozinho Chororó foi lá? Chitãozinho Chororó. Xuxa Meneghel? Xuxa Meneghel já foi em Montes Claros. Nossa. Xuxa Meneghel foi interessante. E engraçado que naquela época também era difícil até você fazer uma foto, né? Sim. Não é como antes, que você tem um celular que tira uma foto. Nessa época não tinha. Hoje, a oportunidade é igual ali aos hoje quadros. Hoje registra ali tudo, né? Fácil, né? Naquela época não tinha. Xuxa ia fazer um show em Montes Claros e no Parque Exposições. E o que acontece? Deu um problema com a carreta que trazia aquela nave. Então, aí, como ia ter o atraso, aí ela veio para a televisão e para o rádio para poder explicar o motivo, né, do atraso, que ela queria que o show fosse como era na televisão e tudo, que o pessoal cobrava, que ela queria fazer também em Montes Claros, como foi em outras cidades. Aí foi convocada a imprensa. E de lá, da 95 na época, eu fui o escolhido para ir para participar da entrevista. Aí nós chegamos, foi no Hotel Monte Rei, subimos até o andar lá onde ela estava, de repente Xuxa aparece, toda já produzida, e aí foram cada um, né, os representantes da TV, de outras rádios que estavam ali, e cada um fez uma pergunta e coube a mim fazer uma pergunta que ninguém ainda tinha feito, que estava no auge na época, sobre o namoro dela com Ayrton Senna. Aí ela foi contar os detalhes,
E foi uma coisa que chamou a atenção naquela época. O comunicador, o locutor, o repórter, ele tem que ter essa questão de ser diferenciado, né? Sim. Você deve ter percebido ali que o pessoal fazia as mesmas perguntas, e aí foi onde você destacou, né, Marcos? Foi, eu fiz uma pergunta bem pitoresca ali, bem atrativa no momento. Ela quis até, o pessoal já sabe dessa história. Aí alguém falou, não, Xuxa, conta pra nós. Aí ela contou em detalhes, né? Quando ele saiu, pegou um avião, foi para o local onde ela estava, e ali ficou marcado. Essa sempre foi sua paixão de criança? O seu sonho era ser comunicador ou Patrick, tinha outro sonho? Quando eu lembro, isso está na minha memória, eu assistia alguns desenhos, como Scooby-Doo, Zé Colmeia, que eram os desenhos da época, né? E os Três Patetas. E não vão existir igual esses nunca mais, eu acredito. Realmente é coisa que vai ficar para toda a vida e parece que não vão conseguir superar. Quem quiser acompanhar, pode procurar no YouTube que tem aí. Aí eu brincava, comecei a brincar, fazendo voz, né? Scooby-Doo, Scooby-Doo, salsicha. E eu comecei a gostar daquilo. Alguém elogiou, alguém brincava, falou, você consegue fazer o fulano, você consegue fazer o tal desenho. E aquilo foi embrenhando em mim, foi entrando em mim, e eu continuei. E foi dando certo. E foi ali, o Silvio Santos era seu carro-chefe, né? Silvio Santos, fiz vários, Professor Raimundo, Pelé, os desenhos animados, vários participantes ali da escolinha, eu fiz vários, e isso me ajudou muito, porque nas apresentações, às vezes acontecia alguma coisa, você estava esperando alguém, ou se posicionar ali para fazer uma apresentação, uma fala. Showbiz tem aquele negócio, você tem que esperar um pouquinho. Peraí, não chama o homem agora não. Isso, então eu introduzia ali alguns personagens, fazia alguma brincadeira, né? E segurava. Esse foi o seu diferencial no palco? Sim. Também, né? Sim, também. Além da voz potente, marcante, inconfundível, os personagens também, né? Me ajudou muito. Como é que foi esse encontro seu com o Barnabé? Foi em Sete Lagoas. Ele foi fazer um show lá. E ali nós aproveitamos, foi na rádio, né, foi até o estúdio, deu uma entrevista e depois no próprio Parque Exposição ali, nós gravamos uma entrevista com o Barnabé. Foi muito bom. Paralamas do Sucesso, 14 Bis. Paralamas, 14 Bis. São vários artistas, agora não me lembro assim, tintim por tintim aqui, mas fui muito... Considero que fui feliz no tempo em que eu estive no rádio, no palco, nas apresentações, eu fui feliz. Ô Marcos, eu queria te fazer uma pergunta, essa é uma pergunta mais pessoal, minha mesmo, é uma curiosidade. Sempre que você subia ao palco, ou talvez ia fazer uma entrevista, sempre dava um friozinho na barriga, todas as vezes, ou você se acostumou com aquilo ali? Olha, um pouquinho antes, sim. Só que quando começava, pronto, o difícil era iniciar. Isso. Depois que começa, pronto, aí eu me sentia solto, leve, como se eu estivesse fazendo uma coisa que eu já sabia fazer há muitos anos. Era impressionante. É interessante porque quando eu ingressei nessa questão de rádio e palco, né? Eu tive o prazer também de apresentar aqui em Brasília de Minas as festas mais tradicionais, os eventos mais importantes, não como o Marcos Osvan, porém do meu jeito, da minha forma. E quando eu ingressei, as pessoas falavam, Patrick, eu acho que é um assunto até interessante e engraçado. Eu me tornei diabético, eu acho que foi por causa disso, viu, gente? Vou explicar por quê. É porque as pessoas falavam assim, você quer ter uma voz igual a de Marcos Osvan? Você tem que comer bastante rapadura. Tomar muito mel. Muito mel, e ali foi nessa história de comer rapadura, e sempre eu comia um pedaço de rapadura. Deixa eu testar aqui agora. Oi, ei, moço, não tá igual a de Marcos não, meu Deus do céu, como é que eu faço? Você foi inspiração para muita gente, né, Marcos? Acredito que sim. Interessante, Patrick, que até eu mesmo fiquei assim, numa época eu quis saber de onde veio isso. E aí um dia meu pai, sem querer, me falou. Eu fiz uma apresentação ali próximo ao Mercado Municipal, era uma festa, e não me lembro se foi a do Centenário. Sei que na época foi o Dr. Chiquinho era o prefeito e foi vários dias de eventos. E ali eu fiz uma apresentação, fiz algumas imitações, tinha um pessoal de São Paulo que estava gravando, ia levar para fora. E aí eu cheguei em casa,
e falei assim, né? Conversando sobre esse assunto, meu pai falou assim, eu estava te ouvindo falar aqui, porque estava próximo lá de casa, mora ali na rua Júlio Veloso, bem próximo, de lá ele estava escutando. Falei, eu estava te ouvindo falar aqui, e veio em mim uma lembrança de seu bisavô Daniel. Ele tinha uma voz idêntica com a sua. Então acho que a gente traz no DNA da gente alguma coisa lá da nossa árvore genealógica lá, e eu acho que veio de lá, do meu avô Daniel, que meu pai falou que era... Seu avô? Meu bisavô. Bisavô. Pai do meu avô Zé. Nossa, porque na família tem alguém que trabalha com comunicação? Não, só você, né? Só eu mesmo. Seus pais sempre foram cristãos? Como é que é? Meu pai foi católico até uma certa época, minha mãe também. E quando eu tinha mais ou menos 7 anos, acredito que 7 anos, foi no ano de 77, minha avó se converteu, né? E se tornou membro da Congregação Cristã no Brasil. E depois, através dela, minha mãe também conheceu, depois meu pai também obedeceu, e todos nós começamos a congregar e nos tornamos membros, né? E foi uma coisa muito boa que aconteceu na vida de toda a nossa família. Eu quero só ressaltar uma coisa aqui para quem está assistindo, alguns locutores, alguns comunicadores. Eu tenho certeza que muitos queriam estar aqui no meu lugar. E eu sei que eles vão ter uma inveja boa, sabe? Ô, gente, vocês não têm noção como eu estou feliz em receber Marcos Osvan aqui, como ele mesmo disse no início. Acho que é a primeira vez que você concede uma entrevista, né, Marcos? Depois que você se converteu, se tornou ancião, e a gente vai falar sobre isso, da questão da sua fé. Eu estou muito feliz e agradecido a Deus. Eu acho que Deus, tenho certeza que Deus ele faz as coisas tudo na hora certa, da forma que tem que ser. E eu acredito muito nisso, sabe? Por muitas vezes, o canal é novo, mas por muitas vezes, sabe, bateu aquele desânimo, aquela vontade de desistir, e Deus fala comigo todos os dias, vai em frente, não para não, continua. Esse canal aqui, ele nasceu, Marcos, através de um cara muito gente boa. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque ele morava aqui em Brasília de Minas e foi embora, mora em São Paulo. Ele é filho daquele seu Felipe, do Bar dos Aposentados, que tinha aqui. E um dia ele falou, Patrick, lá de São Paulo, por que você não coloca um podcast? Eu falei, não vou mexer com isso não, e tal. E eu falei, não vou mexer não. Aí, nesse dia que ele falou isso, Deus não deixou dormir em paz, assim, colocando na minha cabeça, no meu coração, né? Faz, tenta. No outro dia, o Felipe mandou um presente para mim, que foi esse microfone aqui e tal. Ó, Patrick, para você se entusiasmar e fazer. Eu acredito que isso aqui está acontecendo por vontade de Deus. O tempo, né, Patrick? E eu não dou um passo sem antes pesquisar Deus primeiro, sabe? Na palavra de Deus está escrito, no livro de Eclesiastes, Salomão, ele expressou sobre a questão do tempo, que a nossa vida ela é cheia de fases e nós passamos por diversos processos. E Salomão expressou isso, ele falou que há tempo e propósito para todas as coisas, né? Então nós temos que entender o nosso tempo. E que bom que você chegou na hora certa, né? Deus te iluminou, abriu seus olhos, e é agora que a benção vai ser derramada. Amém. Nessa questão aí que você está batalhando, e eu tenho certeza que você vai passar dos 1.000, 2.000, 3.000 e quem sabe milhões, né? Amém. Ô Marcos, naquela época, falar em rádio profissional já era muito difícil. E apresentar a exposição de Montes Claros, a Expo Montes, era o desejo de todo locutor, de todo apresentador. E você por várias vezes esteve ali, né? Graças a Deus, Patrick. Foi me concedido esse privilégio. Vários anos eu apresentei ali a exposição de Montes Claros. Tanto fiz a parte que era concernente ali ao júri dos animais, né? Que era de manhã. Quanto também fui convidado a fazer a apresentação dos shows à noite. E aí tinha esse detalhe, às vezes a gente ficava ali segurando, tinha os artistas da terra que se apresentavam primeiro, e depois a apresentação principal, que eram os cantores famosos, né, que já isso era anunciado nas rádios, na televisão. Então, por vários anos, Deus me deu a graça, enquanto eu estive ali em Montes Claros, se não me engano, 3 a 4 anos,
eu apresentei e a exposição. Todo apresentador queria estar ali naquele lugar. É interessante essa questão do palco. Eu sou apaixonado pelo rádio, porém eu tenho um amor maior pelo palco. E é interessante, quando eu cheguei a primeira vez para apresentar os shows, e eu cheguei num show de Milionários de Zé Rico em São Romão, e fui no camarim tirar aquela foto que está ali. Certo. E o Zé Rico, eu já falei isso aqui, vou repetir. O Zé Rico chegou em mim e falou assim: ô Zum, ele chamava a gente de Zum, eu canto aqui quantas músicas você quiser, a noite inteira e tal, mas fazer esse trabalho que você faz aí não é para qualquer um, não. Sabe? Vai lá apresentar o show com o meu microfone. Cara, eu falei assim, meu Deus do céu, eu ouvi aqui... Foi um marco, né, na sua vida. Eu nasci ouvindo o Milionários Zé Rico, fã dos caras. Certeza. E ele tinha a humildade de reconhecer que o trabalho como locutor, porque nunca foi fácil, né, Marcos? Às vezes as pessoas até brincam com a gente até hoje. Você trabalha em quê? Eu sou locutor. Mas peraí, qual é a sua profissão? Achando que não é uma profissão. E é uma das mais... um dom muito especial. É um dom de Deus, é uma profissão brilhante. Eu te perguntar isso, você acha que a pessoa nasce com o dom ou ele desenvolve o dom? Eu perguntei isso para o Carlinhos de Tico aqui. Eu acredito nas duas possibilidades, sabe? Eu acredito que tem pessoas que vêm com esse dom, né, de berço. É uma dádiva dada por Deus. Eu acredito que Deus me fez isso comigo. E na medida do tempo, vem o amadurecimento, você vai amadurecendo, vem a idade, você vai também participando de outros eventos, tendo contato com outros profissionais, sua mente vai abrindo e você vai aperfeiçoando, vai lapidando mais o seu trabalho. Então eu acredito muito na pessoa vinda com o dom, a dádiva dada por Deus, né? E também a pessoa que batalha, que corre atrás, que corre atrás do seu objetivo e consegue alcançar, né? Você acha, você sim, mesmo, sim. Você acha a sua voz bonita? Olha, é porque o pessoal eu sinto confortável. Não vou dizer que seja bonito, eu acho que isso tem que ser uma coisa que as pessoas que tem que falar, né? Você gosta da sua voz? Gosto. Principalmente quando eu falo no rádio, quando eu gravo alguma coisa, ou quando eu estou agora, há 23 anos, está indo para 24 anos que já estou no ministério, quando eu ouço o retorno, eu sinto confortável. É legal, né? Me conforta. Isso é bom. Você falou que só deixou o rádio. Você ainda se considera uma pessoa assim apaixonada pelo rádio? Não posso negar. Eu até em viagens, quando eu saio com minha família, às vezes a gente sai para descansar poucos dias, eu saio daqui escutando rádio. Todo lugar que chega, que pega uma rádio, eu sintonizo numa rádio. E geralmente, assim, pelo fato da gente ter tido uma experiência, né, alguns anos com rádio, então a gente consegue localizar aqueles profissionais com mais capacidade. Então ali eu parei ali, gostei da comunicação, vi que a pessoa emitiu uma voz limpa, clara, passou a mensagem, conseguiu emitir a mensagem, ali eu fico. E é assim. Eu sou, até hoje, não posso negar. Eu sou apaixonado com rádio. De vez em quando você faz que nem eu, que eu sou assim. Por exemplo, eu estou passando ali no centro da cidade, eu passei em frente ao supermercado Bias Fortes. Eu vi a placa lá. Aí eu já começo, supermercado Bias Fortes, sou campeão dos preços baixos. Até hoje também. Faço isso também. É uma mania que acompanha os locutores. Não tem jeito, né? Tem jeito. Faço isso também. Como diz, tá no sangue. Tá no sangue. Não tem para onde correr, não. E o palco, Marcos? O que o palco significou para você durante sua trajetória? O palco, Patrick, é uma experiência única. Porque ali você tem um contato com as pessoas, com o público, com as pessoas. E graças a Deus eu tive o privilégio, nos anos que eu tive assim, as oportunidades que me foram dadas, eu tive esse prazer, essa alegria de receber um carinho muito grande do público. Por onde eu passei, por onde eu fui, eu rodei praticamente esse Norte Minas aqui inteirinho. Você fez uma campanha pro Wilson Cunha, né? Fiz uma campanha, fiquei ali. Viajou muito? Viajei, foi por 3 meses. O Wilson Cunha montou uma estrutura, né? Foi através de Pati na época, que chegou até a mim. E ele montou uma estrutura, montou um caminhão, chamava Trovão Azul. E esse caminhão rodou o Norte Minas, nós chegamos a ir até a divisa da Bahia, a cidade ali
já na divisa da Bahia. E fiz várias viagens, inclusive uma dessas viagens, numa cidade que chama Jacinto, nós fizemos ali um showmício muito grande, e na volta eu vim de avião. Foi uma oportunidade que eu tive. Legal, olha só. Vim com o diretor da rádio dele, vim junto com ele. Como é que foi essa experiência? Ele queria que eu participasse no outro dia, como não dava tempo de vir de carro, ele queria que eu tivesse no outro dia em Montes Claros. Aí ele falou, não, o locutor aí vem comigo. Aí chamou. É nesse momento que a gente sente que a gente tem valor, né? Eu me senti... A profissão é valorizada. Me senti muito honrado ali naquele momento, sabe? Me senti muito honrado. Trabalhei, inclusive, na época da campanha lá dentro da cidade de Porteirinha. Tinha um programa que a gente fazia entrevistas. Ele foi candidato a deputado federal e na época foi um dos mais votados. Foi uma campanha vitoriosa. E tem algum momento um momento inusitado que aconteceu no palco, que você lembra até hoje, que às vezes você se pega ali sorrindo com aquele momento, alguma coisa engraçada? No momento eu não me lembro. Não recordo. Não recordo. Mas com certeza já passei. Mas momentos. Várias situações. Momentos engraçados acontecem, mas também tem muito momento emocionante, né, Marcos? Que o coração da gente parece que vai. Nessa cidade, você me falou aí agora, eu recordo. Nessa cidade de Jacinto, ocorreu um fato engraçado. E pode contar? Pode. Porque nós chegamos lá e, devido à cidade ser muito pequena, teve um movimento muito grande. Houve ali uma comunicação em volta das cidades vizinhas, dos lugarejos, e houve um movimento muito grande. Aí nós ficamos hospedados numa pensão e ali houve um problema na água da cidade, cortou, faltou água. E depois, devido à quantidade de pessoas, você não achava nada, uma lanchonete, nada para comer. Todo mundo com fome e esgotou tudo que tinha ali para atender o pessoal. A demanda foi maior, né? E o pessoal a cidade não preparou o suficiente. E aí, quando os músicos estavam ali tocando, né? O pessoal falando, os políticos falando, alguma demorava e os meninos olhavam um para o outro assim, você sabe que a gente fica, você vai lá, apresenta e recua um pouco, né? Aí olhava um para o outro e falava assim, eu já sinto fome. A cidade chamava Jacinto. E o outro falava, eu já sinto vontade de ir embora. O outro, eu não vou sentir saudade. E isso eu lembro que foi foi uma piada ali, a gente ficou fazendo piada ali. Sabe? A questão do locutor de palco, ele tem essas oportunidades de conhecer outras cidades, de viajar. Sim. E isso, graças a Deus, eu tive bastante oportunidades e até mesmo ter o contato com o artista, porque eu sou apaixonado por música, eu sou apaixonado pela arte, pela cultura, e isso eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade de apresentar em palcos e ser locutor de palco. E acredito que você deve ter vivido muita coisa. Foram quantos anos como locutor e apresentador? Eu creio que foi em torno aí de 10 anos. 10 anos. 10 anos, mas 10 anos bem vividos. 10 anos assim de experiências muito boas, em que eu só tenho boas lembranças. Quando você estava ali naquele momento de ser locutor, apresentador, você já sentiu um chamado de Deus? Eu sempre senti, Patrick, desde quando os primeiros passos quando minha mãe me conduziu para a igreja, eu fui auxiliar de jovens na congregação, já novinho, auxiliava as filas ali para a gente recitar os salmos, né? Então eu ajudava, mas eu ainda não tinha descido as águas do batismo. Então fiquei um tempo ainda no meu período de jovem, quando eu fui locutor profissionalmente, carteira assinada, esse período todinho, até quase 20 anos de idade. Você era locutor e frequentava a igreja? Frequentava a igreja, mas teve um período que como eu ainda não tinha passado pelas águas, o cabelo cresceu, né? Era cabeludo? Fiquei um pouco cabeludo. Parecia então Fábio Júnior, o cantor. E teve esse período, como todos os jovens, né? Como toda a juventude tem. Eu tive também o meu tempo. Eu, na minha época, eu fiz foi pintar o cabelo.
Nunca fui fã disso, não. Não, para ter noção, eu fui apresentar o carnaval, que o locutor de prefeitura tinha que apresentar todos os eventos. Falei, vou entrar nesse clima aqui, pintei o cabelo, mas quando eu vejo as fotos eu me arrependo tanto. Pois é. Então, assim, desde criança eu senti que Deus tinha alguma obra na minha vida na questão do Evangelho, né? Eu senti esse chamado, mas eu me confesso que eu fui um pouco assim, arredio. Para você entender, eu não era uma pessoa solta, assim como eu fui nos palcos. Eu era um menino tímido. Certo. Na escola eu era tímido. Eu ia te perguntar isso, muito se na tímido, escola você já tinha Era tímido, sabe? Eu tinha ali, na época do primário, eu lembro do João Beraldo, professora Tia Paula, Dona Nésia. Eu tinha os meus colegas ali, todos os meus colegas, a maioria deles eram pessoas de nome, renome na cidade, pessoas de grande destaque, né, de pais, vamos dizer assim, pessoas abastadas, né, de situação financeira boa. E eu era um dos que tinha a condição menor ali. Mais humilde. Mais humilde. Então eu era muito tímido. Eu fui colega de Maurício Rodrigues, fui colega de Fabrício, hoje doutor Fabrício, advogado, né, que é uma pessoa muito meu amigo até hoje, né, filho do prefeito. Meus colegas eram esses, Rodrigo, dentista, eram os meus colegas. Entendeu? Então, assim, você sempre mais tímido. Mais tímido ali, mais recuado, sempre tive muita dificuldade. Mas você se sentia inferior pela questão financeira mesmo? Não vou dizer que eu senti inferior, mas eu, assim, devido à nossa luta, a gente tinha, assim, era uma batalha, a gente sempre morou de aluguel, até o dia, né, que Deus fez uma obra na nossa vida, na vida da minha família, mas nós moramos de aluguel, a gente... sempre tinha que estar de tempo em tempo mudando de uma casa para outra. Nesse tempo ainda meu pai não era convertido, né? Bebia, tinha uma vida um pouco da boemia, né? E a gente sofreu um pouco com isso. Então Deus foi fazendo essa obra aí, chamou minha avó, foi convertendo, e nós, quando nós viemos, que Deus abriu essa porta para a gente, abriu a nossa mente para o Evangelho, as coisas começaram a mudar. Você tem quantos irmãos, Marcos? Nós somos em 4. Eu e o Vinícius, que é o mais novo, né? E 2 irmãs, a Leila e a Lília. Somos em 4 em casa. Você tem aí nos seus avós, tanto maternos quanto paternos, um princípio de honestidade, fé e valores? Muito grande, Patrick. Eu me emociono até, sabe? Porque meu avô era um homem de um nome muito forte. Eu falava Josias da Pensão, Dona Mercedes. Meu avô Zé também foi pedreiro. Na época que ele foi construir o muro ali que divide a nossa casa, a casa de meu pai hoje, eu ajudei até na estrutura, na base ali do muro. Eu me lembro, tinha algumas cenas que isso fica guardado na gente para toda a vida. Meu avô falava assim, vai ali no açougue de Vicente Parrella e traz lá, tipo, 2 quilos de carne e tal. A gente levava uma cadernetinha na época, você só anotava, aí chegava tantos dias, ele ia lá e acertava. Você falava, era para o seu Josias, entregava o que pedia, levava, nome, né? Tinha nome. Então ele sempre falava isso eu aprendi dos avós e dos meus pais também, a gente tem que zelar pelo nome da gente. Então é uma coisa que eu trago comigo até hoje. Ia ali no João Binga, tinha uma venda na frente, assim, atravessava a rua, vai lá no João Binga, falava, era meia libra, traz meia libra de café, aí ia lá, trazia uma cadernetinha, você entregava o caderninho, anotava, ia lá no Cicim, era na época os comércios melhores que tinha as vendas, né, no Cassiano, então vai lá, então era o nome, então isso eu trago comigo, sabe, esse exemplo está dentro de mim e tenho transmitido isso para os meus filhos e quero transmitir para as outras gerações, meus netos, bisnetos, se Deus me der a graça de alcançar. Aí você falando dessa sua trajetória, e aí vem essa questão de como, quando você falou que sempre tinha uma voz de Deus ali, como se estivesse te chamando. Você foi ordenado aí o ancião mais novo do Brasil, é isso mesmo? Na época, no ano de 1999,
Na época eu não tinha ainda 30 anos completo. Para quem não está assistindo e não sabe assim como que acontecem as coisas na congregação, vocês, no seu caso, um ancião, ele é ordenado, tem a idade, como é que é? Tem uma série de detalhes que são observados, né? Primeiro, assim, eu sofri um pouco com isso, porque geralmente um ancião, se você for buscar aí no dicionário, né, na forma de compreender isso, pessoa idônea, né, pessoa mais de idade. E comigo aconteceu esse fato, que é muito raro, principalmente na congregação, colocar pessoas muito novas. Então, por isso que na época chamou a atenção, né? Foi em 99, salvo erro, fui apresentado em São Paulo. Foi no mês de março e fui ordenado 2 meses após, 3 meses após, aconteceu minha ordenação. E eu não tinha 30 anos completo ainda, né? E nunca tinha acontecido dessa forma? Não. Aconteceu com alguns anos atrás, mas assim, em situações muito raras mesmo, né? E comigo. E só cortando aqui que eu lembrei de uma coisa, Marcos. É interessante dizer isso porque Marcos Osvan, gente, esse nome é forte. E na época que Marcos fazia os trabalhos de apresentador, até no rádio também, ele tinha uma legião de fãs. São pessoas que até hoje gostam e admiram o trabalho de Marcos Osvan ao ponto de entrar na internet para ver os vídeos antigos de Marcos Osvan. E muitos naquela época, Marcos, que eu vivi isso, não entenderam que você tinha um chamado de Deus. E muitos até criticaram, puxa, largou a questão aí de ser locutor, como diz naquela época, para ser crente e tal, aquele negócio. E isso é uma coisa até difícil de explicar para o fã, né? Verdade. Eu tive que fazer muitas explicações desse tipo, pessoas inclusive de destaque na cidade. Muita gente criticou. Políticos, né? Inclusive, eu até assisti seu podcast com o Dr. Chiquinho. E eu não sei se o Dr. Chiquinho lembra disso. O Dr. Chiquinho mesmo me convidou uma época para ser candidato. Aí ele, com aquela voz possante que ele tem, né, com a forma como ele tem de comunicar. Eu queria que você seja candidato aí, viu? Ele falou, Marquinhos, Marquinhos, você tem que candidatar a vereador, viu? Você vai ser o mais votado. Aí eu falei, não, doutor, não é meu chamado. Como diz, não é minha praia. Você já estava na congregação? Eu já estava, já tinha me batizado, né? Falei, não, doutor, não dá para mim esse lado político aí, respeito e tudo, a gente respeita, mas eu tenho um outro chamado, uma outra tarefa, uma outra missão. E aí foi o que aconteceu. Em 99, né, eu fui músico. Primeiro eu fui músico, toquei durante 8 anos. Qual instrumento? Toquei violino. Bom músico? Violino. Eu arranhava, sabe? E na congregação tem muito isso, né, Marcos? O pessoal, os jovens, principalmente os jovens, eles aprendem, né? O instrumento. Inclusive, a congregação é considerada uma das maiores orquestras do mundo. Eu vejo. Pode pesquisar e puxar na internet que você vai ver. É uma das maiores orquestras do mundo. E é um trabalho muito bem feito, um trabalho que é feito com muito amor, muito carinho, tem resgatado muitos jovens, sabe? Tem trazido assim alívio e conforto a muitas famílias, porque a música ela enaltece a pessoa, a música faz você crescer espiritualmente, né? E como pessoa também. Então foi um tempo muito bom na minha vida como músico, os 8 anos. E de repente eu saio de músico, de violinista, já direto para ancião. E eu senti um peso muito grande, porque às vezes, assim, para o pessoal de casa, para você que não entende, né, nós temos várias fases. Tem o cooperador de jovens, que cuida ali dos trabalhos ali com a juventude, com as crianças, que ministra a palavra e os recitativos ali para as crianças. Aí tem um cooperador de adulto, que fica a cargo de atender os cultos, e tem um ancião, que é o cargo mais alto hoje na igreja, que atende tanto reuniões, né, ministeriais, atende os batismos, atende a Santa Ceia, né, ministra vários tipos de reuniões, preside, né, reuniões. Então eu saí de músico já direto para ancião e senti assim no princípio do meu ministério um peso muito grande por isso. Foi um pouco complicado. Foi um pouco complicado, mas Deus me deu força
me deu humildade, porque eu creio que tudo na vida, Patrick, um dos dons que a gente tem que pedir a Deus é a humildade. Se você adquirir a humildade, onde você entrar, você vai entrar e sair bem. Porque você vai sempre ter pessoas para te criticar, pessoas para te perseguir, pessoas para querer te colocar para baixo, te humilhar, né? Eu passei por isso também, sabe? Tanto quando eu não tinha ministério, passei por situações muito difíceis na vida, e depois também eu enfrentei situações, né, de conflitos, mas Deus me deu sabedoria e me deu humildade para mim ouvir mais, né, no tempo que eu tinha que ouvir. A própria palavra fala, como eu citei agora há pouco, né, tempo de falar, tempo de estar calado. E teve o tempo que eu fiquei mais calado, observando, aprendendo, né, procurando me inspirar nos mais antigos, nos mais velhos, e ver também, observar as situações, né, e com aquilo fui aprendendo. E graças a Deus, hoje já completei agora, no mês de março, 23 anos, já estou com o pé dentro de 24 anos na parte do ministério. Você fez o curso de letras e formou e se decepcionou no estágio, por quê? Patrick, interessante essa pergunta sua aí. Eu, justamente estando na igreja, eu fui chamado no princípio, no meu ministério, para secretariar. E quando eu comecei a secretariar as reuniões, né, muito cedo, muito jovem ainda, eu comecei a ver que a escrita, a forma de você escrever, né, de você fazer uma ata, né, de você dissertar ali, fazia uma grande diferença. Então eu comecei a me preocupar, falei, meu Deus, se os irmãos continuam me colocando como secretário, eu preciso buscar uma formação, preciso me aprimorar mais, preciso alcançar um grau para que eu não venha decepcionar. Eu sei que foi por um carinho, assim, uma confiança que eles tiveram em mim, né? Depositaram uma confiança, mas eu queria, de certa forma, entregar um trabalho bem feito. E aí eu corri atrás disso. Falei, o povo tem um ditado, fala, papagaio velho não aprende mais, né? Falar. Você formou em 2013. Isso. Aí eu corri atrás e fiz, acho que foi 4 anos e pouco, né? Pela Unopar. Fiz, mas no estágio, Patrick, até cheguei a pensar, falei, vou lecionar e tal. Mas quando eu fiz o estágio, eu me decepcionei e passei até a olhar com outros olhos a profissão dos professores. Qual foi a sua decepção? Patrick, eu notei, assim, durante o estágio que eu estava fazendo, foi numa das escolas aqui do município, eu notei, assim, um desinteresse muito grande, sabe? Eu notei uma falta de respeito muito grande das pessoas com os professores. Então, como eu não vivi essa época, a minha época era mais rígida, a coisa era mais valorizada, a coisa era muito mais, assim, respeitosa. Então eu assustei com aquilo e eu falei, o quê? Lecionar nesse tempo? Não vou conseguir não vou dar conta não. Dona Lia de Joyce esteve aqui e falou sobre isso. Ela falou que na época dela que os alunos tinham um respeito pelo professor como muito se fosse uma autoridade mesmo. Grande. Eu te conto até uma coisa que vem agora à minha lembrança. No João Beraldo, Dona Nésia era professora nossa lá no salvo erro no 4º ano, 3º, 4º ano, e a gente tinha que aprender a tabuada. E você tinha que chegar e trazer a tabuada de cor ali, né? E teve um colega meu, claro, não vou citar o nome, que a pressão foi tanta, a coisa era tão rigorosa na época, né? E ela chegava e ela batia a reguinha assim na mão, né? E a pressão foi tanta que ele chegou a fazer xixi. Nossa. Dentro da sala de aula. Então, a gente tinha aquele respeito, aquela coisa pelo professor, né? Era essa chave ali, e todas as atenções, né? Eram autoridade, justamente, eram todas voltadas ao professor, né? E aquela consideração. E nesse estágio eu percebi, sabe, Patrick, quando eu estava ali ministrando a matéria, alunos com fone no ouvido, alunos escrevendo coraçãozinho, desenhando coisas
no caderno. Coisa que não tem nada a ver com a matéria. Mexendo com o celular, sabe? Assim, não tinha nenhum tipo de atenção voltada àquilo que estava sendo ministrado. E quantos vídeos a gente vê aí pela internet, alunos até agredindo professores, justamente. Né? Luiz Guilherme, tá gravando belezinha? Confere aí, tá, né? Então, naquele dia eu falei, até cheguei lá para minha esposa e falei, eu não vou mexer com seguir a carreira, entrar na carreira de professor, não dá, não. É um pouco complicado. Nos dias de hoje, e além de tudo isso, a falta de valorização na questão financeira, de salário mesmo. Justamente. Né? Acredito que os governos, né, devem pensar aí, recentemente tivemos aí alguma coisa, né, que foi feito pelo governo federal e tudo, mas acho que tem que ser feito assim em outros setores, em outras instâncias, algo o mais rápido possível, né, para a valorização dos professores, porque realmente os professores passam situações muito complicadas, são uns guerreiros, verdadeiros guerreiros. Isso é bom. Tá vendo, gente, que a gente programa, porque sua entrevista foi anunciada, né? Você fez o vídeo anunciando. Aí a pessoa fala assim, Marcos Oswão vai lá só para falar de locução, de igreja. E tá vendo como que é importante a questão do podcast? Podcast é isso. É a gente conhecer a história, a gente conversar, bater um papo legal, agradável. Marcos, e é o seguinte, assim como todo ser humano tem na vida pessoas que passam e representam muito, você tem uma tia que é muito importante, uma peça muito importante na sua vida, que é a tia Ieda, né? Tia Ieda. Eu falei dela aí já no início, né? Eu considero, porque tia Ieda foi a pessoa que foi lá na rádio e me apresentou lá, foi ela que foi comigo para poder conversar com as pessoas lá, para me dar essa oportunidade. Acreditou em você. Acreditou em mim, né? E então eu devo isso a ela, né? Queria deixar registrado aqui. E também a forma como ela me recebeu lá naquele tempo, não era fácil. A vida sempre foi difícil, mas naquele tempo ainda era pior, né? Era uma luta muito grande para a sobrevivência. E ela me acolheu, me aceitou ali morar com eles, né? E encarar os desafios ali. E foi dali de onde eu iniciei como operador de áudio, fui a locutor, registrei a minha carteira, tive a minha primeira oportunidade, meu primeiro programa, depois vim para Montes Claros, em Montes Claros eu tive minha oportunidade, fui premiado também 2 anos consecutivos como melhor locutor do ano, né? Estive, graças a Deus, em várias premiações. Então isso eu devo à minha tia, primeiramente a Deus, né? Porque eu sei que foi um propósito de Deus também na minha vida, e segundo a minha tia, que queria deixar registrado aqui. Na questão de locução, de apresentador, você se sente uma pessoa realizada ou você tinha um sonho de chegar até a TV? Olha, Patrick, eu tive até oportunidades, porque eu cheguei a gravar com as brincadeiras que eu fazia, as vozes que eu fazia, e quase que eu já ia para o SBT, que na época estava na Assis Chateaubriand, se não me engano, era um programa de Seu Pereira, e chegou aí lá naquele tempo, era um outro processo, não era a tecnologia que nós temos aqui, né? Uma fita gravada com as locuções, e o que aconteceu? Esse chamado de Deus veio justamente nessa época. O Senhor veio e interrompeu isso aí, porque eu acredito que se eu tivesse caído lá, eu hoje estava nos grandes centros, né? Estava hoje, como está hoje Celso Portiolli, como outros apresentadores da televisão. Mas eu me sinto realizado, sim. É porque você é uma pessoa que a gente vê como locutor e apresentador, que a gente como se fosse o cara mais famoso aqui do norte de Minas. Você sabe por quê, Marcos? Eu tive essa oportunidade de trabalhar em Montes Claros. Na época foi o Jean Paulo que me deu a oportunidade, me levou até Montes Claros. E não era fácil. Eu andava de bicicleta de onde eu morava no São Judas, e até o Parque Sapucaí, onde era a rádio, de bicicleta. Jean Paulo, com toda paciência, foi me buscar, me levar, me mostrar onde era a rádio. E as coisas não eram fáceis. Inclusive, muito sobre Jean, eu falei sobre Jean, foi eu que apresentei Jean na Rádio 95, acredito que ele deve estar até hoje, né? Foi eu que falei do nome de Jean. Quando você saiu, você deixou... Deixei Jean, falei com o diretor da rádio na época, os meus colegas eram Serginho Souto, Alessandro Freire, que hoje é secretário de Humberto Souto, né?
E eu falei de Jean diretamente para o diretor, e ele teve essa oportunidade, e hoje representa Brasília muito bem. E hoje levou mais um Brasil-Minense, que é o Luther. Luther, né? Também, né? Tá lá. Luther sempre vinha conversar comigo, às vezes me perguntava alguma coisa. Elson Lages, quando começou também, sempre vinha conversar. Marcos, me dá um toque aí, me dá alguma coisa, me fala alguma coisa que eu preciso melhorar. E a gente sempre falava. Mas você sabe por quê? É porque a gente tinha na cabeça que se chegasse perto de você ia ficar com a voz parecida à sua. Eu até comentei com o Felipe, o amigo meu, eu falei assim, Felipe, eu tô com vergonha que quando eu for entrevistar o Marcos, ele com aquele vozeirão e eu com essa voz minha aqui, meu Deus do céu, vai dar uma diferença enorme. Mas você faz muito bem o trabalho que você está fazendo. O importante é fazer com amor, fazer com dedicação. E você tem sido essa pessoa aqui em Brasília, né? Tem conseguido o seu lugar, né? O respeito do público. E eu creio que mesmo nesse outro segmento que você já iniciou aí, eu acredito que você vai ser muito feliz. Obrigado. Porque você é um camarada, o que eu citei aqui, que tem a humildade, né? Quantas vezes você já chegou para falar comigo, para conversar comigo, para me perguntar alguma coisa, às vezes me trazia um elogio e eu devolvia, você está no rumo certo, segue, e que você vai conquistar o que você precisa. E eu quero destacar aqui, gente, a importância também da humildade do Marcos Osman, porque, assim, nós vamos falar sobre isso. Agora, ele tem o comércio aqui em Brasília de Minas, o supermercado Bias Fortes, e sempre que ele tem um evento ali, ele me chama para fazer a locução. Ele poderia muito bem pegar o microfone e fazer, porque é permitido, você pode fazer, no caso, para o seu comércio ali na porta da loja, e ele sempre... procura valorizar, né? Isso, os brasilienses, vamos dizer assim. Você sente que você representou o Brasília de Minas aí para fora? Graças a Deus, Patrick. Por onde eu tenho passado, né, eu creio que deixei um bom cheiro. Mas até hoje o pessoal te conhece, Marcos. Para fora, não só aqui em Brasília de Minas. Quando eu estive em Montes Claros, as pessoas falam, você é locutor, é lá da cidade do Marcos Osman? Sim, então é bom locutor. Sabe? Graças a Deus eu tenho esse privilégio, né, essa honra e essa alegria até de ter inspirado muitos amigos, né, companheiros, e esses companheiros têm levado também o nome de Brasília de Minas muito bem, têm pegado essa deixa nossa aí, né, e esse caminho, abraçaram e têm representado muito bem a nossa cidade. Estou feliz por isso. Antes de falar do seu comércio, do supermercado Bias Fortes, o Alexandre Simões, advogado, logo quando ele viu a propaganda da sua entrevista, ele falou, Patrick, deixa eu fazer uma pergunta para o Marcos e tal. E ele mandou via WhatsApp uma pergunta e eu vou passar a pergunta para você agora. Ele faz a seguinte pergunta, o advogado Alexandre Simões. Quero agradecer aqui o Alexandre, que é um grande incentivador também do meu canal, ele pede as pessoas para se inscreverem, pessoa maravilhosa. Tenho uma grande estima pelo doutor Alexandre, admiro o trabalho dele. Esses dias eu até ouvi uma entrevista dele na rádio, acompanhei por um bom tempo. É uma pessoa muito dotada, né? Muito competente no que faz. Ele diz o seguinte, ele te cumprimenta, irmão Marcos, né? Patrick, pergunta para o irmão Marcos como que ele se sente em transformar a vida das pessoas por meio da palavra de Deus e do Evangelho de Cristo. E se ele sente de contar alguma experiência que já teve com Deus. São duas perguntas. Bom, doutor Alexandre, em primeiro lugar, quero aqui cumprimentar o senhor e dizer que também tenho uma grande estima pela sua pessoa, pelo seu trabalho, parabéns. E dizer ao senhor que eu me sinto muito honrado, sinto um homem privilegiado por Deus ter me dado essa graça, esse privilégio, né, de ter me colocado nesse ministério, o qual eu não me sinto digno, não sinto nenhum merecimento, mas Deus achou graça, e me sinto honrado de contribuir, sim. Eu tenho tido muitas experiências, né, com relação a isso aí, a parte espiritual, pessoas que Deus tem colocado palavras na nossa boca, tem nos inspirado em momentos, às vezes nos cultos, às vezes num culto de evangelização, às vezes até na despedida de alguém, já aconteceu em funerais, né? Eu tive uma experiência, Patrick, ele, já respondendo à segunda pergunta dele,
Eu tive, um dia eu estava na porta do meu comércio e chegou um jovem, muito assim, eu percebi que ele estava muito apavorado, assim, bastante aflito. E ele chegou, ele não sabia falar o nome correto, né, da forma de reconhecimento da nossa escala de função. Então ele me chamou de pastor. E também é a mesma coisa, pastor, ancião, presbítero, todos estão corretos. Aí ele me chamou, o senhor que é o pastor da congregação? Eu falei, sim. Ele falou assim, olha, meu pai foi assassinado e eu estou muito triste, minha família, só que eu queria um culto evangélico. E me falaram do senhor, eu queria saber se o senhor poderia ir lá ministrar a palavra. Aí naquela hora, não é uma coisa comum, né? Geralmente a gente faz quando são nossos irmãos, quando às vezes é requisitado de outras pessoas, isso é muito raro. E foi uma situação muito rara naquele momento. Ele não era da congregação? Não era da congregação, né? Ele não congregava conosco, mas eu senti naquele momento que era para uma obra, era para uma libertação. Então eu pedi para ele, falei assim, você me aguarda um tempo? Você pode subir? Perguntei, onde que está velando? Ele falou, no Alto Claro, na rua tal. Eu falei, você pode aguardar que eu vou chegar lá. Aí eu entrei na minha casa, fiz uma oração. E naquela hora Deus falou no meu coração, vai, porque eu tenho uma obra para fazer. Então eu senti aquela alegria da parte de Deus que me tomou aquela hora e eu fui ali. E cheguei na rua, estava ali, ele é uma pessoa simples, esse menino, esse jovem. Então estava ali aquele clima bastante complicado, né? E eu cheguei, não tinha nossos irmãos ali, acho que tinha uns 3 ou 4 irmãos só da nossa convivência espiritual. E eu fui e chamei aqueles irmãos para eles me ajudarem. Falei assim, me ajuda aqui, num procedimento aqui. E aí bati palma, falei, pessoal, fui convidado a proceder aqui uma oração, né? E perguntei o nome do jovem, não conhecia ele. Aí falei, o Yuri me convidou aqui e tal para fazer uma oração. Então nós vamos proceder uma oração. Falei, quem se sentir de se ajoelhar aqui pode se ajoelhar, quem não se sentir pode ficar como se sente. E ali Deus me deu de fazer uma oração, apresentar aquela situação, pedir ali o conforto, né, para os familiares. E na hora que eu estava orando, o Senhor me trouxe assim a inspiração de uma palavra a ser pregada. Na época, salvo erro, foi a palavra 14 de São João. Então quando nós levantamos, isso foi de momento, foi coisa assim na hora, não foi nada programado. Então quando levantamos, eu falei, olha, Deus me trouxe à frente aqui a palavra em 14 de São João. E aí preguei, né, li e preguei alguns versos dessa palavra 14 de São João. Patrick, aquilo ficou gravado, eu creio, no coração daquelas pessoas e principalmente daquele jovem. Ele era um jovem que tinha problema de saúde, sofria epilepsia, certo, e tinha alguns outros problemas a mais e tomava remédios controlados. E o que aconteceu? A partir do outro domingo, do final de semana seguinte, ele passou a congregar conosco. Passou aí na igreja, passou aí no culto, e de repente eu vejo o rapaz lá. Ele chega, me cumprimenta, daí a pouco ele passou a me saudou com a paz de Deus, e passou poucos meses, ele se sentiu de batizar. Que legal. Sentiu de batizar e não parou por aí. Ele sentia mal, era obrigado a tomar aquele remédio, né? Uma coisa já prescrita, e realmente tinha que fazer o uso daquele medicamento. Quando foi um dia, eu estava numa pregação no culto, né? Salvo erro, numa quinta-feira, e de repente Deus colocou assim na minha fala, na expressão da palavra, que havia alguém ali que Deus iria fazer uma obra com ele naquela noite, que a única coisa que Deus queria era um pouco mais de fé, que se tivesse um pouco mais de fé, que a partir daquele dia seria o último dia que ele ia usar certos tipos de medicamento. E ele recebeu aquilo, nunca pensava, ele estava ali, mas nunca pensava
que seria, né, direcionado, nada, não foi nada programado, foi por Deus, assim, o Senhor trouxe na hora. Certo. E ele pegou aquilo para ele. Chegou em casa, ele foi em casa, né? Isso aqui nós não estamos falando contra a medicina. Sim, sim. Quem tem o seu... É a fé, né, Marcos? É a fé. É a fé. Quem tem que tomar o seu medicamento, quem tem que fazer uso de algum medicamento, tem que fazer, tem que, né? Mas naquele momento foi a fé. Ele recebeu ali um dom da fé, naquela pregação, e chegou em casa com uma certeza viva de que Deus o havia libertado. Ele chegou, pegou ele mesmo me contou isso depois, né? Que ele pegou o medicamento e jogou fora no vaso e falou para a mãe dele, falou: mãe, a partir de hoje eu não tomo mais. Lembrando que foi ele que quis fazer. Ele que quis fazer, né? Recebeu aquela comunicação de Deus e ele por conta própria chegou lá e fez isso. Aí passou o tempo, daí uns meses ele chega para mim e falou assim: o irmão não lembra, o irmão não sabe, mas tal dia assim, 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 a palavra veio nesse sentido e nesse, e Deus falou para mim que aquele dia era o meu dia. E daquele dia em diante eu nunca mais tomei, não senti mal, nunca mais sofri. E, Patrick, você acredita que esse rapaz, Deus abriu a mente desse moço, ele fez um concurso da CEMIG e passou. Que legal. Hoje ele é um funcionário da CEMIG. Isso é a prova que Deus muda a vida. Muda a vida das pessoas. Então, uma experiência muito boa. Uma experiência muito boa. Não foi só essa, tive várias, até na minha vida pessoal. Deus já fez obras muito grandes comigo. Eu não sei se você sabe, mas vou deixar aqui em primeira mão. Eu tive um problema na minha garganta e foi uma coisa que me trouxe assim, uma preocupação muito grande, porque através da minha voz eu fiquei sendo uma pessoa conhecida, né? Você sabe. E eu já era ancião, já há alguns anos já que eu pregava a palavra, e eu comecei a ficar rouco. E trouxe uma preocupação, eu não conseguia me livrar daquela rouquidão. E um dia eu fui no médico, e o médico me mandou para um outro tipo de médico específico para aquela área. Lembrando que você ainda precisa da sua voz para continuar ministrando a palavra, né? Porque hoje eu não estou mais no palco, Deus mudou meu microfone, mudou meu público, mas eu continuo precisando da voz. Isso. Então, naquele tempo eu tive esse dissabor, assim, fui diagnosticado com um caroço, tipo como fosse um tumor, próximo das cordas vocais. Então foi um susto muito grande para mim, né? E aí fui aos pés do Senhor, fui em oração, eu, minha esposa, toda a minha família, né? E começamos a pedir a Deus, né? Falei: Senhor, eu usei até o dia de hoje, né, a minha voz sempre para falar de coisas boas, para trazer alegria para as pessoas, para transmitir o bem, falar das grandezas de Deus, falar do Evangelho, de tudo aquilo que é bom. O Senhor me deu essa voz, foi o Senhor que me deu. E agora, Senhor, agora eu me encontro nessa situação e o diagnóstico, eles tiraram, né, retirou um pedacinho para fazer uma biópsia, né? E aí ficou aquela expectativa dos dias que tinha que trazer o resultado, se era benigno ou maligno. Então, e esses dias foram dias de oração. Dias de oração, Patrick. E eu pedi um sinal para Deus. Eu fui numa reunião em Coração de Jesus, estava muito cheio. Ali a igreja tem capacidade ali para mais ou menos umas 1.500 pessoas. Estava a galeria muito cheio. E veio um irmão do sul de Minas, um ancião, para atender esse evento. E nós estávamos em vários anciães. Salvo erro, tinha 22 irmãos na frente, assim, do banco da frente. E eu pedi um sinal para Deus. Quando eu ajoelhei, eu fiz uma oração. Falei: Senhor, me dá um sinal aqui nessa reunião. Se tu vai me livrar, se tu vai fazer uma obra comigo a respeito da minha voz, se o Senhor vai fazer uma obra, me dá um sinal aqui hoje para mim saber que é comigo. Patrick, foi uma coisa muito gloriosa, porque a quantidade de pessoas que tinha ali, de irmãos de ministério que tinha ali na frente,
Aquele irmão, num determinado momento da pregação, ele virou para mim, apontou e falou o meu nome: irmão Marcos, sobe aqui em cima, Deus me mandou te dar um abraço. Aquilo foi um alarido na igreja, sabe? Deus tomou aquela juventude, e as pessoas que estavam comigo, que eram os meus parentes, eram os únicos que sabiam da minha situação. Minha esposa, ela desmanchou ali no banco de tanto chorar. Salvou eu, minha cunhada e algumas que tinham ido comigo no carro. Só eles sabiam, mais ninguém. Eu não tinha contato para mais ninguém. Então, aquilo foi uma experiência muito linda. E aí, na semana seguinte, eu volto a Montes Claros para pegar o diagnóstico, resultado negativo. Que legal, hein? Entendeu? Deus então, é maravilhoso, né? Foi uma grande obra que Deus fez na minha vida. E como é que foi passar alguns dias na Terra Santa? Você esteve lá? Estive lá. Em Israel? Israel. Como é que foi? Deus me deu esse privilégio, Patrick. A gente começa a pregar, e mesmo desde o tempo de criança, né? Recitava os salmos, recitava os evangelhos, e aí vem a curiosidade, né? E vinha aquela curiosidade, mas não tinha condição. E eu passei alguns processos difíceis, né? Passei processos muito complicados na vida, e passei um período muito complicado, mesmo materialmente. E ali, minha esposa começou devagarzinho, foi juntando um dinheirinho, foi juntando ali. Tem a hora que ela juntava até escondido de mim. E de repente ela me fez essa surpresa. Um irmão do Paraná me liga, me fazendo esse convite para ir até Israel, né? Conhecer vários lugares ali em Jerusalém, os arredores, onde Jesus Cristo passou. E ali, por uma surpresa, eu tive condição de dividir ali algumas parcelas, e Deus me deu a graça de fazer essa viagem com um grupo de, salvo erro, 37 irmãos. Nós fizemos essa viagem. Experiência boa, e né? Foi uma experiência, Patrick, única, sim, maravilhosa. Estive no túmulo onde Jesus Cristo foi sepultado. Qual é a sensação, Marcos? Não, ali quando você chega próximo ali. Olha, ali quando a gente reporta, né, volta lá nas escrituras, você sente uma emoção, uma visitação de Deus muito grande, é inexplicável. Não dá para mensurar aqui em palavras o sentimento quando você chega num lugar daquele, quando você pisa ali, que o guia vai falando: olha, aqui é o túmulo. Aí a gente teve a oportunidade de entrar. Eu tenho algumas fotos, né? Pude gravar também alguns vídeos na época, já podia gravar, já tínhamos celulares, e trouxe fotos dessa viagem. Foi maravilhoso. Estive lá na aldeia de Betânia, estive dentro do túmulo onde Lázaro foi colocado, onde Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, né? Estivemos ali na passagem da cidade de Jericó, onde o Senhor converteu ali Zaqueu, e muitas outras situações onde foi multiplicado ali os pães e os peixes, né? Tivemos lá no Mar da Galileia, onde Jesus Cristo veio andando e encontrou com Pedro. Então foram situações ali que eu já tinha até pregado, já tinha lido, e que a gente volta ali a reviver aquela emoção. É como se Jesus estivesse ali com vocês fazendo aquele trajeto, né? Foi uma coisa gloriosa, muito gloriosa, coisa de Deus. Você ganhava você tinha o seu sustento através do trabalho de locutor, apresentador. Sim. E como é que surgiu essa questão do Marcos Osvan, empresário, o supermercado Bias Fortes? Você teve alguém que você se inspirou? Você citou aí que lá no passado o seu avô pedia para ir lá na venda, né, com a cadernetinha. Isso. Como é que surgiu? Como é que apareceu essa questão? E o Bias Fortes, o supermercado, já vai fazer quantos anos? Vai fazer 27 anos 27 agora. anos. Como é que aconteceu? Acho que tem alguém aqui em Brasília que você se inspirou, o Cassiano Parrella? Sim. Eu comecei a trabalhar com vendas. Eu fazia alguns eventos assim quando era convidado, e fazia gravações de fitas para lojas, né? Mandei muita gravação para Montes Claros, São Francisco, a região toda. E tive a oportunidade de trabalhar com vendas. Comecei trabalhando com vendas e eu ia lá atender Cassiano. Todo mundo sabe Cassiano, né? A história de Cassiano.
É um homem que já tem mais de 50 anos aqui de comércio. Se ele quisesse vir aqui, eu até entrevistaria. Acredito se você fizer o convite. Seria bom. Se ele não vir aqui e se ele aceitar você ir na casa, vou. Vai lá que compensa, viu? Um homem muito sábio, um homem de muito caráter. Tem muita história para contar. Muita história para contar, com certeza. E aí eu ia lá atender Cassiano, via aquela postura, via o movimento de Cassiano, e foi um homem toda a vida próspero, né? E sempre ali no trabalho, honestamente, né? Ninguém nunca ouviu falar que nada de um deslize que Cassiano cometesse. Então, eu comecei a inspirar, né? E falei, um dia eu vou ter um comércio também. Um dia eu vou ter um comércio também. Saí vendendo e colocando isso na cabeça. Você já estava casado? Já estava casado. Aí eu trabalhei, inclusive, no grupo JHR aqui, né? Foi no princípio, quando iniciou a Skin, eu fui um dos primeiros vendedores, fui praticamente o primeiro vendedor da Skin. Porque essa transição foi difícil, né, Márcio? Você saiu da locução, você se tornou ancião e Sim. automaticamente você tinha que ter um emprego. Tinha que ter um emprego, tinha que ter um sustento, tinha que ter uma forma de viver, de defender, né, a dignidade e sustentar minha família. Então eu saí para o campo. Até que eu trabalhava, saía às 6 horas da manhã. Chegou, enfrentei o tempo de que a gente saía pro asfalto ali com direção São Francisco. Às vezes eu tinha o dinheiro de pagar o almoço, tinha o dinheiro de ir, mas não tinha o dinheiro de voltar. Aconteceu várias vezes de ônibus? Só almoçar, ia de ônibus, outra hora ia de carona, mais de carona do que de ônibus, porque tinha que economizar para sobrar, para poder, né, fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, começar a adquirir alguma coisa. Então vivi muito isso, foi alguns anos da minha vida. Eu trabalhei como representante comercial, uma luta muito grande de acordar cedo, 6 horas da manhã eu estava lá esperando carona, né? Trabalhava o dia todo, não tinha uma moto, não tinha uma bicicleta, não tinha carro, não tinha nada, cortava aquele São Francisco ali de um lado para outro, de fora a fora. A gente chegava a atender lá no bairro mais afastado, que é o Itaza. Eu ia a pé. Você chegava moído mesmo. Quantas vezes? Hoje o vendedor tem a tecnologia. Tecnologia, né? Facilitou. Naquela época. Atende pelo celular. O cara, às vezes, de Belo Horizonte, eu hoje compro de pessoas que eu nem conheço pessoalmente. Na sua época era catálogo? Era catálogo. Nossa. Tudo aquilo, carregava aquela pastona, tinha que mostrar, né? Tinha que convencer o cliente a fazer comprar. Fazer o pedido ali, tudo fazer anotado. o pedido, tinha que ter assinatura, tinha os preços, tinha que estar batendo tudo ali, tinha que somar. Então foi um período de muita dificuldade. Essa juventude nunca vai entender isso, Márcio. Nunca com certeza. Vai, sabe? Foi um momento de muita dificuldade, sabe? Uns anos assim de muita dificuldade na minha vida, mas me inspirei em Cassiano e deu certo. Um dia comecei com eu e meu cunhado, com a sociedade, né? Eu tinha um corcelzinho pé duro, que a gente falava Corcel na época. Tinha um Corcel 2. É o 2. Na época, e ele tinha uma motinha, vendemos e começamos a trabalhar. Eu trabalhei 11 anos e meio. Sempre foi lá naquele local? Sempre naquele local, 11 anos e meio pagando aluguel, não tinha um ponto, né? Trabalhei 7 anos de sociedade. Às vezes as pessoas passam e vê hoje a estrutura que está ali, e ninguém imagina. E agora está muito mais bonito. Pois é. E você vai lá fazer a reinauguração. Já tem a gente está projetando aí para julho. Acredito que o 5º dia útil do mês de julho nós devemos fazer a reinauguração nossa lá. E eu quero fazer um convite para o pessoal, se você me permite. Sim. Eu quero convidar o pessoal para ir até a reinauguração do Bias Fortes. Eu estava até comentando aqui que o Bias Fortes não é porque Marcos está aqui, mas é um supermercado que realmente você compra barato e além de tudo isso, você tem o desconto muito especial lá no caixa, viu, gente? É bem recebido, bem atendido lá no Bias Fortes. Você chegou na rodoviária de Brasília de Minas, você já vai ver lá aqui, a placa, né? A placa lá agora do supermercado. Nova, bonita. E agora com mais conforto, mais comodidade. Mais espaço, né? Nós temos feito esse trabalho, sabe, Patrick? De fazer um trabalho de um atendimento diferenciado. Eu acho que as pessoas, é claro, vai pelo preço, sim. Mas eu acho que hoje, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, a gente está muito carente dessa coisa
de você falar o nome, de você dedicar um olhar, né? Um bom dia, seu João, bom dia, Dona Maria, bom dia, Patrick, né? Eu sempre faço reuniões, nas reuniões que eu tenho ali com os meus funcionários, eu falo, ó, as pessoas querem ser bem tratadas. Isso mesmo. As pessoas querem ser valorizadas, querem ser notadas. Então, isso é um trabalho que a gente faz diferenciado. Porque você chega na pessoa e chama, como você disse, você chama pelo nome, a pessoa se sente valorizada. Justamente. E esse é o diferencial do Biasports. Então, nesse próximo mês agora já tem reinauguração. A gente vamos trabalhar para julho, para essa reinauguração acontecer, e eu quero que você esteja lá junto conosco. Com o maior prazer. Com alegria para fazer a festa lá. E eu queria dizer, principalmente para você, Brasil-Minense, para você que é de Brasília de Minas, o Marcos Osvan levou o nome de Brasília de Minas para esse mundo afora. E, sendo um Brasil-Minense apaixonado por Brasília de Minas, ele reside aqui já há muitos anos e tem um comércio aqui em Brasília de Minas. Você, Brasil-Minense, tem que prestigiar um Brasil-Minense que gosta da nossa cidade. Isso é importante, você, vamos dizer assim, negociar com quem você conhece. Justamente. É isso? Verdade, Patrick. Você tocou num ponto muito importante, que eu gostaria de aproveitar a oportunidade, né, que você está nos dando aqui, para falar um pouco sobre isso também. Eu acho que as pessoas, independente de se não vai ao Biasports, mas vá aos nossos amigos, nós temos o Major, nós temos o Asa, nós temos o Sestão, nós temos outros companheiros, né, que estão aí na cidade. Eu acredito que todos devem ser valorizados, conclamar aqui o povo de Brasília de Minas para valorizar a cidade, valorizar os brasil-minenses, valorizar, circular aqui, porque nós temos ouvido de outras localidades, outras cidades, pessoas que às vezes vêm, montam uma mega estrutura, né, e acaba levando ali toda os valores, levando para fora, né, vai aplicar isso em outras cidades, em outros grandes centros. Eu acho que nós temos que valorizar a nossa cidade, porque aqui nós geramos emprego, né? São os nossos filhos, são os nossos netos, são as pessoas que convivem aqui, que dependem, né, do comércio, do salário para sobreviver. Então a gente valorizar o comércio de uma forma geral. Eu tive a oportunidade de ficar 2 mandatos, inclusive à frente da Câmara de Diretores Lojistas, fui presidente da CDL, e nós fizemos um trabalho, Patrick, interessante, de cadastrar as pessoas, de cadastrar os comércios, né? Na época que não tinha, praticamente a CDL estava desativada, então nós pegamos, eu fui até Montes Claros, convidei o presidente da época lá, que era presidente da CDL de Montes Claros, para vir aqui fazer um evento. Então fomos lá no Cine Brasília, inclusive o Dr. Chiquinho e outras personalidades, outras autoridades de Brasília participaram. Nós lotamos o cinema e a partir daquele dia foi feito um trabalho diferenciado aqui, né, na parte do comércio. Eu tive esse prazer, né, tive essa oportunidade, esse privilégio de ficar 2 mandatos à frente da CDL também. Então, valorizar o comércio local. Valorizar o comércio local. Viu, gente? Hoje o Biasports, você trabalha com quantos funcionários lá, Marcos? Hoje eu estou com 22 colaboradores, né? E, assim, acreditando que mesmo com toda a concorrência que já tem se colocado e outros que porventura virão, mas eu estou acreditando que Deus nos dará a graça de vencer os desafios, né? Porque, assim, a concorrência, muitas pessoas se preocupam, mas a boa concorrência, eu acredito que a concorrência, ela também traz algo positivo. Eu acredito que é mais positiva do que negativa. Ela faz com que a gente se movimente, ela faz com que você não fique parado, com que você esteja sempre aprimorando, você esteja sempre melhorando, lutando para trazer atrativos à sua clientela. Então a concorrência faz isso, faz você correr atrás. E eu creio que tem acontecido isso não só comigo, como os demais, e traz também à cidade, né, um desenvolvimento. E eu acredito que Deus nos dará a graça de vencer os desafios. Com certeza. Vamos vencer. Vamos vencer. Olha, gente, eu quero dizer o seguinte.
Nós fizemos aqui um resumo da história deste grande homem brasil-minense que representa até hoje Brasília de Minas, aí para fora e até mesmo aqui dentro da nossa cidade. Eu acredito que se fosse para contar com detalhes, a gente ia ficar muito tempo aqui, né, Marcos? Com certeza. Já tem mais ou menos quanto tempo de gravação, Luiz Guilherme? Quase 1h30. 1h e quanto? 1h30. Poxa vida, esse foi o passou. maior, viu? Passou, o tempo passa rápido. E eu não me preocupo com essa questão de hora para conversar com o Marcos Osvan. Eu queria fazer um agradecimento aqui, primeiramente, a Deus, por me dar essa oportunidade de estar fazendo essa entrevista e levando um pouco da história de Marcos Osvan ao mundo, porque essa entrevista vai ser lançada aí ao mundo. Pessoas de outros países vão assistir e eu quero agradecer a Deus e por essa oportunidade, e a você, Marcos, por ter aceito o meu convite e estar aqui hoje. Eu me sinto aqui, eu não tenho palavras para descrever como eu me sinto. Está uma mistura de sentimentos no meu coração, feliz, emocionado com a sua presença, com a sua história, porque você foi a minha inspiração no meio da comunicação. Eu subia no palco, eu sempre lembrava do Marcos Osvan para desenvolver um trabalho bem feito. Obrigado por ser brasiliense, obrigado por nos representar e obrigado por ter aceito esse convite. E eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem da forma que você sentir no seu coração, da forma que Deus falar em seu coração, deixar uma mensagem para quem estiver nos assistindo, direcionada a essas pessoas que nos assistem nesse momento. Pode ser que tenha alguém nos assistindo nesse momento que esteja com a alma aflita, como aquele rapaz que te procurou, né, e achou em Deus a solução, né, do problema, da doença, enfim, da enfermidade. Queria que você deixasse essa mensagem. Pois não, Patrick, eu termino aqui agradecendo mais uma vez pela oportunidade, pelo seu convite. Me sinto honrado, privilegiado, né, lisonjeado por esse convite e deixo aqui, externo aos meus companheiros conterrâneos brasilienses, né, uma mensagem de fé, de otimismo, de crença. Desejo aqui que todos os nossos companheiros e amigos que estejam ouvindo nesse momento, né, e acompanhando essa entrevista, que se dediquem a buscar a Deus. Nós vivemos aí um tempo atrás, aí esses 2 anos que antecederam, um tempo de pandemia, a gente pôde ver muita coisa, tirar muito exemplo, tirar assim realmente muita lição dessa situação que nós passamos. E a minha mensagem é de que busquem a Deus, porque a solução de todos os nossos problemas, de todas as nossas fadigas, as opressões, né, dos conflitos que nós vivemos e que é pertinente à vida humana, está na busca da fé em Deus, em Cristo, nos valores e princípios cristãos. Então se dediquem, busquem, orem, não desanime, não tenha pensamentos negativos, não. Pense sempre positivo, pense sempre no dia de amanhã melhor do que o hoje, do que o ontem, porque sempre haverá um Deus todo-poderoso, disposto, pronto, 24 horas, porque lá não tem treva, lá não tem noite, lá é sempre dia, 24 horas disponível para nos atender. Eu sou testemunha viva, já fui socorrido diversas vezes e considero que sem Deus na minha vida, Patrick, eu não tinha chegado aonde eu cheguei. Então o caminho é esse, o caminho é Cristo, o caminho é a fé. Amém. E com oferecimento de Supermercado Bias Fortes, hoje Marcos Osvan participando aqui do nosso podcast, também Drogaria Barbosa e Conecta Celulares. A gente finaliza aqui mais um podcast Os Notáveis, pedindo ao pessoal para se inscrever aí. Gente, para se inscrever é de graça, viu? É só clicar aí, ó, inscrever e acionar o sininho aí das notificações. Muita gente me pediu, Patrick, pede o Marcos para fazer uma imitação lá, no YouTube, aí na internet, vocês podem procurar as imitações do Marcos aí, que ele fez no passado, vocês vão gostar muito, viu? Apesar de que aqui durante a entrevista teve uma aí, foi o Scooby-Doo, né? Marcos, obrigado, Deus te abençoe, viu? Amém, Patrick, Deus te abençoe também, fiquem com Deus. É isso aí, valeu, gente. Tchau. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast
Os Notáveis. Com Patrick Rodrigues.